essa daqui é mais uma, vai ser a terceira que eu vou deixar gravado. Então quem não viu as outras, nas outras a gente tratou essa ideia de procrastinação. A gente falou sobre como é que a gente vence a procrastinação, entendendo que a gente precisa criar confiança, ter mais coragem, confiança. A gente vai trabalhando em cima desse lado, porque a gente não acredita que tem condição de realizar aquilo e por isso acaba nem começando. Na primeira a gente tratou isso. Depois a gente falou de superar os medos, que há medos que a gente tem, como medo de fracassar, medo do que as pessoas vão falar da gente, medo de ter perda financeira, medo de ter uma perda assim do nosso status até. Tem um pouco a ver com a ideia do que vão falar, mas a gente às vezes passar aquela ideia de que, olha, foi um fracasso aquilo, e a gente, por esse medo, a gente deixa de realizar coisas incríveis. As pessoas que têm realizado as coisas incríveis que a gente vê na história da humanidade, elas realizaram isso porque não se deixaram tomar pelo medo. Não é à toa que para todo lado, nas mais diversas religiões, nas mais diversas ciências, a gente vê sempre chamando a atenção para a gente não deixar que o medo tome conta da gente. Eu falo sempre, na própria Bíblia, quantas vezes aparece a expressão não tenha medo, para que você possa realizar. E hoje eu vou falar de como é que a gente supera a procrastinação, a gente trabalhando o envolvimento de pessoas. Tá lá gravado, tá no meu podcast, Timecast, que você localiza lá pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, você consegue localizar o Timecast. Tem lá o áudio, obviamente, né, podcast, tem lá o áudio onde a gente falou, além de vários outros lá, o podcast começou esse ano, ele está no 26º ou 27º episódio mais ou menos. Então é muito legal para você estar ouvindo na hora que você está em trânsito, está dirigindo, está dentro do ônibus, do metrô, está relaxando, está na academia malhando, e você tem um conteúdo que vai agregar muito valor para você. No meu blog também, leandropassoscoach.com.br/blog, você vai encontrar muito artigo falando disso. E hoje eu trago não somente mais pela confiança, não somente mais por superação do medo, mas como é que a gente começa a colocar os nossos projetos para caminhar quando a gente envolve pessoas. Envolver pessoas. Eu passo treinamentos em empresas também, faço treinamentos em empresas, faço treinamento com executivos, e uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, quando eu estou dentro de uma empresa, pessoa jurídica, eu gosto de chamar a atenção. Estamos numa empresa, mas empresas são feitas de pessoas. E empresas feitas de pessoas realizam trabalhos para atender pessoas. Ainda que você fale, não, mas minha empresa presta serviço não ao usuário final, ao cliente final direto, uma pessoa física, é a outra pessoa jurídica. Ela também é feita de pessoas. As decisões são tomadas por pessoas. O benefício entregue é para pessoas, essas pessoas que têm famílias e assim por diante. Então é muito importante que a gente não perca o foco dessa ideia. A gente lida com pessoas. Fazer isso para que a gente possa fazer diferença na vida dessas pessoas, ter isso em mente sempre, e também ter isso em mente para a gente ver de como isso nos motiva, como isso nos impulsiona. Às vezes a gente está com aquele objetivo e nem consegue dar início nele e fala que está sempre para fazer, está sempre para começar. Eu brinco, é como o pessoal que fala do regime que vai começar na segunda-feira, né? Sempre na segunda-feira seguinte, sempre amanhã que vai começar o regime. Outras vezes a gente começou um projeto, começou a se movimentar, deu aquele gostinho bom de que já está começando a realizar, porém para no caminho, porque é fato, se a gente começa um projeto, algo que é importante para nós, vão aparecer dificuldades, isso é fato, em algum momento ou em vários momentos aparecerão as dificuldades. Eu quando começo um processo, por exemplo, de coaching com um cliente, ele levanta lá qual é o objetivo dele, a gente levanta juntos o objetivo, às vezes ele fala assim, Leandro, mas isso não vai ser fácil, né, cara? Tô achando que isso vai ser difícil. E eu sempre gosto de lembrar a pessoa, eu em momento algum falo que é fácil. O que eu costumo falar é que vai valer a pena. Justamente nessa avaliação inicial a gente vê o quanto a pessoa deseja aquilo. Se ela deseja muito, vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E às vezes a gente começa o nosso objetivo e para no meio do caminho quando vem a dificuldade. É comum acontecer. Ou a gente começa a reduzir tanta velocidade no meio da caminhada que a gente começa a achar que não vai chegar nunca lá, que não vai conseguir chegar nunca. Uma das lives que eu fiz, eu falava até dessa questão, até mesmo quando a gente fala de ler um livro e a gente não tem clareza do tempo que a gente leva para ler aquele livro, como é que a gente às vezes acaba desistindo. A gente vê, já passaram-se meses e a gente não está conseguindo dar continuidade na leitura. Para os nossos projetos, então, que são coisas muito mais complexas, é muito importante ter clareza, é muito importante você fazer uso de técnicas, de recursos que vão te ajudar a dar continuidade. E hoje eu falo de como você envolve pessoas para alcançar o seu objetivo.
E esse envolver essas pessoas, você vai envolver 3 tipos de pessoas, 3 principais tipos de pessoas. Eventualmente eles vão se misturar um pouquinho, mas 3 tipos principais de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é você envolver quem você ama. Então o primeiro tipo, eu envolvo as pessoas que eu amo. Por quê? Eu não posso viver em função da opinião dos outros, eu não vou viver em função do que os outros estão pensando de mim, eu não posso estar preso a essas coisas. Mas as pessoas que eu amo, a opinião delas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, é importante para mim. E eu preciso fazer uso disso. Quando eu compartilho, quando você compartilha com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com seus pais, com essas pessoas próximas, seus melhores amigos, você compartilha aquilo que você deseja fazer, isso te dá força, isso te impulsiona. Porque quando chegar aquele momento que ficar difícil, que vierem as dificuldades, você vai lembrar, mas eu falei para ela que eu ia fazer. Quando você estiver cansado, estiver sem força de seguir adiante, você vai falar, pô, mas eu falei para ele que eu ia fazer. Isso faz diferença, isso renova a nossa força, renova a nossa motivação, porque a gente não quer desapontar essas pessoas, porque a gente entende que realizando aquilo que a gente quer é um bom exemplo. Não há quem negue que você falar que você tem um objetivo e você lutar por esse objetivo, você se esforçar, você superar as dificuldades, é algo que inspira as pessoas ao seu redor. E quando a gente fala e pensa que essas pessoas são as pessoas que a gente ama, a gente tem muito mais força para fazer isso. Então, primeiramente, envolva as pessoas que você ama. Segundo tipo de pessoa que você vai envolver, ele tem a ver com networking, ou seja, as pessoas da área profissional, os relacionamentos que eu tenho, de uma forma geral, eu vou começar a envolver essas pessoas. Eu vou falar dos meus projetos para essas pessoas. Algumas pessoas ficam preocupadas quando a gente fala disso, né? Ah, mas eu vou falar para os outros do objetivo que eu tenho, isso vai me atrapalhar mais do que ajudar, porque vão ficar com inveja, as pessoas vão roubar a minha ideia e vão fazer na frente. Um monte de medo vem. Lembra que a gente já fez live antiga falando que o medo, ele não pode travar a gente. Sim, pode acontecer de você ter uma pessoa ou outra com um pensamento negativo, um pensamento indevido. Só que entenda que eu estou falando de você compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos, não é compartilhar as suas estratégias. É bem diferente uma coisa da outra. Compartilhe o seu objetivo, o seu sonho. Não precisa compartilhar a sua estratégia. Isso é importante porque isso toca as pessoas. Todo mundo está muito saturado de ligar a televisão, de chegar em frente a uma banca de jornal, conferir as notícias, e a gente vê crime, uma política distorcida, corrupção, más intenções das pessoas, uns querendo enganar os outros. A gente tem sede de boa notícia, a gente tem sede de sonho. As pessoas ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você lida, elas têm sede de sonho, como você também tem, como eu também tenho, sede de sonhos. Quando a gente compartilha do nosso sonho, nós estamos viabilizando para as pessoas que elas possam participar disso e ajudar de alguma forma. E as pessoas normalmente ajudam, tá? É um princípio do ser humano. A gente fala que o ser humano é mau por natureza. Não, o nosso princípio é bom. Nós fomos feitos à imagem e semelhança daquele que é bom. E esse é o nosso princípio. Infelizmente a gente distorce pelo caminho. E se a gente se permite se distorcer ainda mais e a gente multiplica, a gente prolifera essa distorção, é o que a gente mais vai ver. Agora, quando a gente prolifera uma boa intenção, a intenção de alcançar, de inspirar as pessoas, de alcançar um sonho, é isso que a gente vai estar espalhando. E é legal porque a gente dá a oportunidade das pessoas de falar, pô, peraí, você está falando que você quer montar um negócio nessa área? Eu conheço uma pessoa que conhece disso daí. Ah, eu conheço uma pessoa que ela precisa desse tipo de serviço. Perceba que é muito comum esse tipo de coisa acontecer. E as pessoas com medo de não se expor, elas não compartilham o seu sonho e se privam desse tipo de benefício, de outras pessoas se alegrarem em poder ajudar, se alegrarem em poder indicar, olha, aqui eu conheço alguém dessa área, eu conheço, e não vivenciam isso. Eu passei por uma experiência muito legal quando eu estive recentemente em Portugal, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês terem uma pequena ideia disso. Eu encontrei na empresa que eu estava atendendo lá em Lisboa, eu encontrei um casal que estava trabalhando lá. Esse casal já está em Portugal há 4 anos, 2 anos, eu não lembro agora certo há quanto tempo não, mas acho que 2 anos, se eu não me engano. Eles estão lá direto, tentando construir, estão empreendendo, etc. E não conseguiram voltar no Brasil nesse tempo.
E em determinado momento a gente entrou no assunto de chocolate, falando de chocolate, comentando chocolate meio amargo, que eu gosto, etc. E eu tava com uma barra de chocolate na ocasião, mas uma barra mais simples mesmo. Por acaso eu tava com a barra da Garoto, até uma mais simples. E o rapaz do casal, eu senti que ele nem participou muito da conversa no primeiro momento. Quando eu ofereci de novo, ele falou assim: cara, você tá falando de chocolate? Eu nem tô querendo falar muito nisso, porque uma saudade incrível, fortíssima que eu tenho do Brasil é dos chocolates da Cacau Show. O chocolate lá, nossa, desde que eu saí do Brasil, que eu não experimento, e acho que há 2 anos, se eu não estou errando aqui do que eu estou lembrando, que eu não posso experimentar. Olha que interessante, ele estava compartilhando comigo, e ele falando: eu não vejo a hora, a gente está se programando para poder voltar para o Brasil, para fazer uma viagem, passear no Brasil, ver a família e eu poder comer o chocolate da Cacau Show. Aí eu perguntei assim: interessante, qual é o chocolate que você mais gosta de lá? Ele: cara, a trufa, aquela tradicional, que é meio amarga, sim, aquela que eu mais gosto. Eu: sério, é essa que você mais gosta? É. Eu abri a mochila e eu puxei, eu tinha 2 trufas dessa, eu estava em Lisboa, o cara estava a quilômetros, a 12 horas de viagem do Brasil, da loja da Cacau Show mais próxima, por assim dizer, e eu tinha 2 trufas, uma para ele e outra para a esposa dele, né? Foi muito legal, porque foi nítido, que na hora que eu mostrei, eu falei assim: cara, então eu quero te dar isso aqui. Por que eu tinha a trufa? Aqui em casa a gente tem o hábito, quando um de nós vai viajar, a gente tem o hábito de comprar um chocolate que sabe que o outro gosta, compra um chocolatezinho e deixa pro outro falar: quando você sentir saudade de mim, come o chocolate. E eu tinha as 2 lá porque sobraram das que eu comprei para minha esposa e pro meu filho. E eu falei: na viagem, quando me der vontade, eu vou comer. Foi nítido perceber que ele se emocionou em poder ter o chocolate. Tanto que ele estava perto da hora do almoço e falou: cara, eu acho que eu nem vou comer agora, não sei quando é que eu vou comer, acho que eu vou comer após o almoço. Quer dizer, o fato dele compartilhar uma vontade que ele tinha, um sonho, um planejamento que ele tinha de voltar para o Brasil, mesmo parecendo algo tão simples, me proporcionou. Eu ganhei o dia, poder entregar para ele aquilo. E ele ganhou o chocolate, que ele tanto queria. Ou seja, a gente começar a compartilhar aquilo que a gente quer, aquilo que é o nosso sonho, faz diferença. O Brasil, ele é o segundo colocado no mundo em empregos por indicação. Só perde para a Austrália, tá? Ou seja, as empresas aqui valorizam muito a indicação. Não confunda isso com aquilo que o pessoal fica brincando QI, bota parente, etc. Eu tenho até uma matéria sobre isso, você pode procurar no meu blog, eu falando do QI que você cria, né? Aquela indicação que você cria, que tem toda uma técnica para você poder criar. Já está passando essa ideia de que as empresas contratam porque é amiguinho, etc. Não tá. O país está na crise, não pode se permitir esse tipo de luxo. Ele, pelo contrário, tem que fazer o uso da indicação para que possam profissionais de uma forma mais garantida. Tanto que muitas empresas premiam os funcionários que indicam alguém e que esse alguém se demonstra ser um bom funcionário. Premiam financeiramente mesmo falando, tá? Então, segundo tipo de pessoa é essa do networking, quando a gente expressa para eles o nosso desejo, o nosso sonho e a gente coloca lá. Beleza? Primeiro, então, pessoa que a gente mais ama. Segundo, networking, as pessoas que a gente vai estar falando ali, que a gente vai estar relatando e elas vão poder contribuir de alguma forma. Tá legal até aqui? Tá fazendo sentido para você? Não esquece, aproveita porque tem muito mais gente que precisa ouvir isso. Pessoas que estão travadas em seus projetos, em seus objetivos, nem começam ou começam e param no meio do caminho. E esses 3 tipos de pessoas que eu tô falando de envolver, mais as outras lives que eu falei antes, que eu estou avisando aqui, que estão no meu podcast, que estão no meu blog, são técnicas que têm ajudado muitas pessoas e podem ajudar essas pessoas também. Compartilha e fala: segue esse cara, coloca lá para seguir. Terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que você contrata. A primeira, quem você mais ama. A segunda, networking, que você vai fazer com as pessoas que você conhece. A terceira, pessoas que você contrata. A gente tem que aprender, sim. A gente precisa também aprender a contratar pessoas para contribuírem para o nosso sonho. Basta a gente olhar como é que acontece com as empresas que estão dando certo, com os profissionais que estão dando certo. As pessoas já têm uma mentalidade de que elas precisam, claro, com equilíbrio, saber, com estudo, entender quem é que pode realmente ajudar, mas compreender que a gente tem uma expertise muito grande numa determinada área. E há outras pessoas que têm uma expertise muito grande em áreas que a gente não consegue fazer tão bem ou que não são o nosso propósito, ainda que a gente saiba fazer bem.
Porque a gente precisa estar muito focado naquilo que é o nosso propósito. Você tem uma arte que é somente sua. Então, é no trabalho que você está fazendo, aquela função que você tem, seja dentro de uma empresa, como profissional liberal, como empreendedor, você precisa estar focado no que é a sua arte, naquilo que você faz melhor. Brendon Burchard, o instituto dele realizou uma pesquisa pelo mundo todo, foram 192 países, foram cerca de, acho que 3.000 pessoas mais ou menos, eu não lembro agora o número certo, mas eu lembro que foram 192 países e milhares de pessoas que foram entrevistadas, e só eram entrevistadas pessoas que eram reconhecidas como de alta performance. E uma das estatísticas, e são inúmeras, é muito legal o trabalho, eu gosto bastante de estudar sobre esse trabalho, me trouxe muita informação. Uma das informações mais importantes é que eles perceberam que essas pessoas dedicam pelo menos 60% do tempo delas para fazer o que é o propósito delas, o que é a arte delas. Pelo menos 60%. Eu sei que é difícil, tá? Se você vai se encaixar nesse caso, talvez isso te incomode, mas acredite, né? O coach não é amiguinho, entende? Treinador não é amiguinho. Treinador é aquele que fala para você sobre dados, pelo menos eu acredito nisso. Eu falo dos dados, eu falo das pesquisas, eu falo do que está fazendo diferença, porque não adianta você ser um amiguinho, passar a mão na sua cabeça e você continuar fazendo uma coisa que não está te ajudando e você está preso no meio do caminho sem conseguir realizar aquilo que você deseja. A gente encontra às vezes médicos, por exemplo, vou dar um exemplo, médico que quer administrar a empresa como um todo, e não só médicos, são várias profissões. A gente vê pessoas que elas têm uma arte, elas têm um foco no qual elas deveriam estar ali trabalhando em cima, mas elas ficam abraçando outras funções dentro do negócio delas. Ah, Leandro, mas é porque não dá para pagar tudo. Concordo que não dá para pagar tudo, só que a gente está tão no automático com isso, que talvez tenha começado dessa forma, sido obrigado a começar, mas nunca para avaliar, nunca para dar uma olhada. O mercado está mudando muito. Hoje nós temos startups, nós temos empresas. Vou pegar o exemplo de contabilidade. Contabilidade antigamente, toda vez que a gente tinha uma empresa, nós éramos obrigados, era a única opção, você pagar um contador que você pagaria para ele um salário mínimo, talvez meio salário mínimo. Hoje, se você tem um negócio mais simples, bem mais simplificado, você tem startups, você tem empresas online que elas cobram taxas em torno de R$100 por mês e vão fazer o serviço que tem que ser feito, dá certo. Funciona. O mundo está mudando, basta a gente comparar. Imagina táxi antigamente, o valor era altíssimo, etc. Conforme o lugar, o serviço não era bom. Com a concorrência tipo Uber e outros aplicativos, tanto que tem aplicativos agora que os próprios taxistas utilizam, a gente vê que o valor baixou, a qualidade do serviço melhorou. Então não tem muito essa de o valor vai ser mais baixo, então a qualidade não vai ser boa. As coisas estão mudando, há mais concorrência, e isso é bom para o cliente final. Então você tem que tomar cuidado que talvez você continue fazendo por você mesmo coisas que um profissional poderia estar acelerando muito o seu ganho, a velocidade com que você vai alcançar o seu objetivo, e você está insistindo em fazer ainda uma coisa que você demora para fazer, que você não gosta de fazer, que te dá dor de cabeça e que te impede de ter tempo para fazer aquilo que você faz melhor, e é onde você vai exercer a sua arte, vai ganhar mais dinheiro também, mas isso é o final, mas principalmente você vai estar satisfeito fazendo aquilo que você gosta de fazer e fazendo da melhor forma. Evitar procrastinação, conseguir superar isso, envolva pessoas. Foi a terceira live que a gente fez falando de técnicas diferentes em cada uma dessas lives, falando de como é que você consegue superar, né? Consegue evitar a procrastinação, que é algo que é comum a todo ser humano. Isso está na gente já, está no nosso DNA, tem prova de que isso está no nosso DNA, então, tem estudos sobre isso, e a grande diferença é o quanto a gente permite. Isso vai fazer com que a ocorrência da procrastinação seja maior ou menor de acordo com as técnicas que a gente usa, com aquilo que a gente quer, com a clareza que a gente tem referente àquilo que a gente deseja alcançar. Tem algum assunto referente a isso que você gostaria que eu explanasse um pouquinho mais? Manda, porque eu sempre confiro nos comentários, confiro as mensagens que o pessoal está mandando para ver o que a gente pode mudar, a fim de que a gente fale aquilo que vai agregar mais valor ainda para você. Não esqueça do desafio, né? Do desafio #Passos para o Bem. Qual é o bem que você vai fazer? A começar de compartilhar esse conteúdo aqui. Envolva as pessoas que você ama, envolva as pessoas que estão ao seu redor, contrate aquelas pessoas que podem te ajudar com treinamento, com processo de coaching, seja como for, mas pessoas que têm como te ajudar a alcançar aquilo que você deseja. Eu desejo a você muito sucesso